Muito boa tarde a todos os presentes lá na Guatemala, junto ao reverendo Aníbal Molina, que está efetuando este formoso matrimônio dos nossos irmãos Eliel Bamaca e Paula Andréa Sanches, no campo espiritual conforme as leis divinas. Hoje, quinta-feira, 24 de novembro deste ano 2022, nos diz o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 16, diz, capítulo 65, versículo 16, de sorte que aquele que invocar uma bênção na terra, faloá pelo Deus da verdade, aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. O reverendo William Branham, na página 373 do Livro das Eras editado, diz: assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. Quero que note bem agora para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que esta é a revelação do tempo do fim, a revelação de si mesmo, quando o dia da graça termina, então, dentro de pouco tempo, começará o milênio. E continua dizendo, no capítulo no versículo 17 do capítulo 65 de Isaías: vede, eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas e mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. E passamos à página 376, 377 diz, do Livro das Eras: Ele mandou o Consolador, Ele foi o Consolador, Ele voltou em forma de Espírito sobre a Igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da Igreja, mas algum dia voltará outra vez em forma de carne. Diz aí com Elias e Moisés. E então provará que Ele é o único poderoso sábio, Cristo Jesus, o Senhor de glória, o Senhor da glória, a testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita, o Amém de Deus. Oh, quanto amo, quanto adoro Jesus, o Filho de Deus. Quero finalizar meus pensamentos sobre essa parte da saudação com essas palavras. Antes, Deus fiel sabe que nossa palavra para convosco não é sim e não. Está lendo de 2 aos Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 22. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ele escreve o amém. Deus em carne, o leão. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E em
na página 373 que lemos, aí ele fala desse selo, e ele escreve ali o amém, é igual o selo, a segunda vinda do Senhor. Esse é o selo, esse é o sim, esse é o amém. Continua dizendo em Isaías, capítulo 65, nos detivemos no versículo 20. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho, que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem, e o pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice, e não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, pois serão um povo bendito do Senhor, eles e os seus descendentes com eles. Antes que clamem, responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Nesse dia de ação de graças, um dia como hoje, em 1965, o irmão Branham estava pregando a união invisível da noiva de Cristo. E ali nos falou inúmeras profecias muito importantes, as quais estariam ocorrendo no fim do tempo, ou seja, neste tempo final. Porque a união de Cristo com a Igreja é representada quando dois seres aqui na Terra se unem, o qual são dois filhos de Deus, os quais são crentes no programa divino correspondente a este tempo final. Não se podem unir com pessoas inconversas e fazer assim julgos desiguais, uniões desiguais, mas que busquem uma companheira ou um companheiro da mesma linha de crença, o qual é uma só. O programa divino correspondente ao tempo em que Deus os colocou viver. Não se podem misturar, assim como Cristo não se mistura com as denominações e não escolhe uma noiva, ou não vai se casar com uma noiva denominacional. Daí, de todos esses grupos, Deus vai tirando essa liberação dessa noiva e a escolhe. Tem a mensagem que ele intitulou Escolhendo uma Noiva, ou seja, que saem do mundo denominacional, ou seja, são colocados no programa correspondente a cada era e a cada dispensação. E, neste tempo, Deus escolheu uma noiva e essa é com a que Ele estará reinando pelo milênio e pela eternidade. Por isso, essa representação da união aqui na Terra de dois seres que se amam se torna tipo e figura da união de Cristo com sua Igreja.
Por isso, é muito, mas muito importante escolher essa noiva, porque com o matrimônio representamos essa união a qual desejamos e pedimos a Deus que essa união seja pelo milênio e pela eternidade, o mesmo que desejamos para Eliel e Paula, que seja uma união para toda a eternidade. E em Números, capítulo 6, versículo 22 em diante diz: o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos e dizendo-lhes, ele escreve Arão e coloca ali Cristo e seus filhos. Ou seja, estão representados em Cristo e seus filhos. E coloca a igreja. Dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A este formoso casal, o qual decidiram se unir no santo estado do matrimônio, Eliel Bamaca e Paula Andréa Sanches, que Deus os abençoe com bênçãos do céu e da terra e os mantenha unidos todos os dias que estiverem vivendo neste planeta Terra e depois pelo milênio, pela eternidade. Os abençoo no nome eterno e glorioso, como filho de Davi, William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Que Deus os abençoe grandemente e muito obrigado, reverendo Aníbal Molina, por essa oportunidade. Deus os abençoe e Deus guarde a todos também, os presentes, tanto os familiares do nosso irmão Eliel Bamaca, como os familiares de Paula Andréa Sanches e demais amigos destas famílias. Que Deus os abençoe grandemente.